Estamos apresentando Enigmas Rasgando o Verbo, com Cris de Pascoal e Kátia de Galho. Produção técnica Mauro Dom Pedro. Alô pessoal, bem-vindos à Rádio Excel, a rádio da consciência livre. Você está entrando no programa onde o normal é ser diferente. E o normal é ser paranormal. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Bom pessoal, nós vamos falar hoje dos índigos e cristal, tão falados, né? Esses espíritos tão especiais aí que vêm de outros orbes e causam uma mudança vibracional. Então vamos entender, né, Kátia Gaia, o que eles são, o que eles pretendem, quem são e por que eles estão aqui. Então vamos lá, pessoal. Desde os primórdios, eles são enviados ao planeta Terra para ajudar a reformular a visão dos seres humanos. Eles vêm, na realidade, de diversas paragens do universo. Eles são consciências que, por meio de suas ações, vêm promovendo em todas as áreas científicas, filosóficas, em todos os campos do conhecimento humano, todo um verdadeiro boom consciencial. Então, eu discordo, por tudo que estudamos aqui no Enigmas, que eles apenas estão reencarnados desde a década de 1970. Porque eles sempre estiveram em nosso meio, promovendo um upgrade consciencial em nossa humanidade. Quer algum exemplo? Eu vou dar alguns. Jesus Cristo, Gandhi, Dalai Lama, Sócrates, Einstein, John Lennon, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Tesla e tantos outros que deixaram sua marca luminosa no nosso planeta e inovou todos os nossos sistemas de crenças. E é bom lembrar que todos eles foram crianças excepcionais antes de serem os grandes mestres da humanidade. E muitos deles ficaram no anonimato e formataram o meio em que viveram como verdadeiros agentes transformadores do meio. Então, vamos identificá-los, vamos ver como que eles são. Eles são muito sensíveis à energia dos outros, ao meio ambiente, possuem alto nível de inteligência emocional, são perceptivos ao extremos, possuem intelecto desenvolvido e vários graus de paranormalidade também. Tem noção da importância da manutenção da vida planetária. Tentam ser sempre coerentes entre pensamento, sentimento e ação. Eles percebem facilmente, pessoal, a falta de integridade dos outros. Eles são justos, tolerantes e querem promover uma mudança no mundo. Tem noção e vontade para serviço e ajuda humanitária. E, em geral, eles têm um ótimo humor. Mas, geralmente, eles são agitados. Necessitam de natureza, arte, exercício, animais e muita amizade. Mas é necessário ter à sua volta adultos emocionalmente estáveis, pois eles sentem a síndrome do estrangeiro, vivem saudosos, olhando por vezes o vazio e ficam melancólicos e possuem tendências depressivas. Interessante, né? As diferenças entre o índigo e cristal são as seguintes, pelo que eu estudei, pelo que eu e a Cátia estudamos. O índigo, ele tem uma aura com predomínio de azul índigo. O cristal, a aura geralmente é clara como cristal ou como tons de azul índigo ou púrpura. Tem espíritos de guerreiros da luz, pois vieram para romper com os sistemas alienantes. Então, e eles possuem espíritos pacificadores com alto nível de lucidez. Eles começaram a encarnar em maior número a partir da década de 50, na realidade, quando iniciou o movimento hippie. E vem com uma meta específica em sua programação existencial: abrir caminho para o novo, não aceitar o que não mais serve, questionar e transformar as instituições rígidas, como família, religião, sistemas de crenças e etc. Pois é, eles vêm para mudar a consciência da humanidade, trazendo sempre questionamentos lúcidos e redentores. Ajudar a elevar a vibração do planeta para podermos vibrar em uma frequência mais elevada e adentrar em padrões mais sutis da onda quântica.
É verdade. E esse padrão mais sutil, vamos ressaltar que é para promover a cura planetária e a todos os seres que estão aqui nesse orbe, nesse momento, e minimizar o sofrimento de todos os seres. E a meta deles, geralmente, é remover bolsões de inveja, de guerras, de ódios multisseculares, por meio do autoconhecimento e do fraternismo. Construir com energias mais sutis a ressonância morfogenética e para que a humanidade atinja rapidamente o ápice da evolução, pois eles pulsam com uma força consciencial muito grande e transformam as frequências em alto nível. É verdade. São especialistas também em denunciar desonestidades, enganos, mentiras, manipulação, pois assim eles rompem com o sistema. Essa especialidade, eles lidam, na realidade, por meio do próprio exemplo, entendeu? E eles são líderes, né? É bem importante dizer isso, porque você percebe que eles começam a comandar pequenos grupos desde criança, então todos os sexos. Eu tenho um índigo e um cristal na família, então eu posso dizer isso. Quer dizer, que eu reconheça, né? Claro. Eles são especialistas também, né, Kátia? Em questão dos limites, né? Seus próprios limites. E eles têm conceitos espiritualistas bem fundamentados e são ligados às artes, aos animais por excelência. Bem, os cristais, né, principalmente, não suportam sistemas dogmáticos. Neste ponto, pessoal, é fundamental estar aberto, pois se você tiver um filho índigo ou cristal, você terá de olhar de um ponto de vista mais abrangente, porque muitas vezes você aprenderá com ele mais do que ensinará. E ele te surpreenderá, na maioria das vezes, com um questionamento muito bem elaborado, entendeu? Eles, na realidade, estão chegando à Terra cada vez em maior número, pois são imigrantes interplanetários que vêm para mudar os conceitos do nosso planeta. Mas precisaram da nossa orientação. Eles precisarão sempre, como já precisaram, para que não se percam em ações. É verdade, porque eles têm a síndrome do estrangeiro, como a Kátia disse lá atrás, né? Eles estão em todos os países, em todos os meios sociais e muito provavelmente dentro da sua família. E, às vezes, são vistos com certo déficit de atenção, porque seus pensamentos vão longe, mas são extremamente inteligentes. Olha, nós aqui do Enigmas Rasgando o Verbo, nós temos uma dica para você, pais. Que sempre questionem e verifiquem qual a aptidão deles, pois forçá-los a ter uma profissão ou forçar a barra para que eles façam uma faculdade de algo que não se afinizam não é a melhor opção, pois eles precisam ser livres para executar o que a alma deles determina. Olha, isso é muito importante o que a Kátia falou aí, hein? E hoje, sabe, os dados são impressionantes. Pesquisadores, espiritualistas, metafísicos afirmam que desde 1995, muitos índigos, e principalmente os cristal, né, eles estão renascendo em nossa órbita terrestre. Então fica muito evidente que alguma coisa está acontecendo. Mas exatamente o que, hein? Então vamos tentar entender. A cada 10 mil anos, o sistema solar penetra por 2 mil anos em anel de fótons, ficando mais próximos de Alcione, que é o nosso Sol. A última vez que a Terra passou por ele foi durante a Era de Leão, há cerca de 12 mil anos. Pois é, na Era de Aquário que está se iniciando, ficaremos outros 2 mil anos neste anel de radiação, sob a influência dos fótons. Todas as moléculas e átomos do nosso planeta passam por uma transformação, precisando se readaptar a novos parâmetros. A excitação molecular cria um tipo de luz constante, permanente, que não é quente, uma luz sem temperatura que não produz sombra nem escuridão. Talvez por isso os hindus chamem este processo de Era de Luz, outros de Quinto Império ou Era do Espírito Santo. E desde 1972, o sistema solar ele vem entrando no cinturão de fótons. E em 1987, foi a Terra que começou a penetrá-lo.
estando gradativamente avançando até que no ano de 2012 ficou imersa nesta luz. Pois é. Os semidespertos começam a acordar como de um sonho, com os seus centros de energia buscando estar abertos. Essa busca convergerá à queda de véus de Maia, tanto pessoal quanto planetário, pertinentes à terceira dimensão. As pessoas começarão a se reconectar com as suas origens e propósitos de alma, que é o retorno da consciência crística em nosso planeta. O novo campo de percepção está disponível para aqueles que aprenderem a ver as coisas de uma outra forma. Desde a década de 80, quando a Terra começou a penetrar no cinturão de Fótons, estávamos nos sincronizando com a quarta dimensão e nos preparando para receber a radiação de Alcione, estrela de quinta dimensão. O véu de Maia que envolve o nosso planeta cairá de tal modo que os primeiros semeadores da vida na Terra, vindos de outros sistemas, reaparecerão nos auxiliando a firmar uma nova civilização e a incorporar uma nova realidade. Então, vocês estão entendendo? É aqui que entram as crianças índigo e as crianças cristais, que são o próximo passo da evolução da nossa espécie como humana, entendeu? Vocês se lembram da novela Mulheres Apaixonadas, que a Globo apresentou há algum tempo atrás? Vocês se lembram da Salete, aquela menininha que tinha visões, que previa acontecimentos? Pois bem, que o próprio autor da novela, o escritor Manuel Carlos, que nos fala que nos Estados Unidos ouviu falar muito dessas crianças índigo. E Salete é índigo. Ela tem uma percepção da luz, vê anjos, prevê acontecimentos, tem premonições. Hoje temos a novela Joia Rara, que fala de outra pessoinha muito especial, a Pérola, dotada de uma paranormalidade incrível. Elas estão chegando, né, Cris, para ajudar na transformação social, educacional, familiar e espiritual de todo o planeta, independentemente de fronteiras e de classes sociais. São catalisadores, desencadeando as reações necessárias para a transformação. Elas possuem uma estrutura cerebral diferente no tocante ao uso da potencialidade do hemisfério esquerdo, que é menos desenvolvido. Elas têm o direito muito mais desenvolvido. Isso quer dizer que elas vão além do intelecto. Elas exigem do ambiente à sua volta certas características que não são comuns nas sociedades atuais. E elas vão agir, aliás, estão agindo através do questionamento, da transformação de todas as instituições rígidas que as circundam, começando pela família. Família que se baseia na imposição de regras, sem tempo de dedicação, sem autenticidade, sem explicações, sem informação, sem escolhas e sem negociações. Pois é, essas crianças simplesmente não respondem às nossas estruturas rígidas, porque para elas é imprescindível haver opção, relações verdadeiras e muita negociação. Elas não aceitam serem enganadas porque elas têm uma intuição para perceber as verdadeiras intenções dos adultos e não têm medo. Portanto, intimidá-las não traz resultado nenhum, porque elas sempre encontrarão uma maneira de obter a verdade. Então, uma instituição questionada demais pelos índios de cristal é o modelo do ensino, que é sempre imposto sem muita interação. Um modelo feito para nosso hemisfério esquerdo, na realidade, o hemisfério do cérebro racional, o lógico, e é meio que incompatível com os índicos, que naturalmente têm o hemisfério direito mais desenvolvido, o que lhes dá o grande poder intuitivo, a grande capacidade de percepção extrasensorial. Como elas possuem uma estrutura mental diferente, elas resolvem problemas conhecidos de uma maneira diferente, além de encontrar formas diferentes de raciocínio que abalam o modelo atual de ensino. Assim, pessoal, através do questionamento
elas influenciarão todas as demais instituições, o mercado de trabalho, a cidadania, as relações interpessoais, as relações amorosas, as instituições espirituais, pois elas são muito mais dirigidas pelo hemisfério direito, mas com o equilíbrio harmônico do esquerdo, né? São consciências que decidiram encarnar no nosso planeta, com uma missão e um objetivo específico. Ela já vem ao nosso planeta há bastante tempo, pois em escala global vem para mudar a consciência da humanidade. Olha, pessoal, hoje muitos desses seres que hoje estão nos seus 20, 30, 40, 50 e acima dos 60 anos, que foi a geração do paz e do amor, dos hippies, que começou a desafiar e mudar os velhos sistemas do mundo. Eles estão aí, eles estão aqui conosco. E quem sabe somos nós mesmos. Presentemente, nós estamos vendo uma geração de consciências vindo para o nosso planeta. Essas almas também chamadas de criança das estrelas. Elas são a nossa esperança para o futuro. O termo índico refere-se mais ao estado da alma do que à cor da aura, que muda um pouco de acordo com sua disposição e seus interesses. Os clarividentes que veem os estados da alma podem identificar os índigos. No entanto, é fácil identificar um índigo pela sua sensibilidade, criatividade, espiritualidade e os padrões gerais de comportamento. Então, como crianças, o índigo e o cristal parecem com todas as outras crianças, embora sejam frequentemente bonitas e com olhos penetrantes, são sempre altamente inteligentes e cheias de perguntas e também de exigências. Tem muita energia, são muito ativas, têm muita força de vontade e um senso forte do seu próprio valor e importância. Sabem quem são e o que estão aqui para fazer alguma coisa significativa. Possuem sempre amigos imaginários e adoram falar deles e com eles. A inteligência excepcional das crianças índigo pode ser exasperante para os adultos. Ninguém lhes dirá o que fazer. Elas quererão debater e negociar cada instrução, cada ordem, até que os pais aprendam que eles estão sendo ensinados e aprendam a respeitar o direito de escolha da criança e honrar também essa escolha. E eles continuarão a ser confrontados com lutas de poder e batalhas de força de vontade. A maneira correta de lidar com o índigo é de estar disposto a negociar, explicar-lhes, dar-lhes escolhas, ordens, por exemplo, como faça assim porque eu estou mandando, só vão produzir hostilidade e indiferença. Os índigos cristal geralmente não gostam de regras pré-estabelecidas, mas se tiver um argumento lógico, eles compreenderão sempre. Eles ficam entediados pelo passo vagaroso e pelas tarefas repetitivas. Aprendem através do nível de explicação, resistindo à memorização mecânica ou a serem simplesmente ouvintes. Não é uma regra, mas na maioria das vezes parecem ser hiperativos. Distraem-se com facilidade, tendo baixo poder de concentração. Têm alta sensibilidade, não conseguem ficar quietos ou sentados, a menos que estejam envolvidos em alguma coisa de seu interesse. E também por eles serem mais orientados pela parte direita do cérebro, quando adultos são geralmente atraídos por atividades e ocupação que usam o hemisfério direito, como a música, a arte, a escrita, a espiritualidade. São coisas que eles curtem muito, né? São intensivamente leais aos seus amigos. Acreditam em honestidade e comunicação nas relações. Ficam frequentemente desconcertados com a desonestidade, a manipulação e outras formas de comportamento egoísta. Uma das características dos índigos e cristal é frequentemente também a sua ira. As figuras de autoridade não conseguem nada com eles, hein? Em nível profundo, eles não reconhecem a autoridade.
sabem que somos todos iguais e por isso ficam irritados, furiosos mesmo com aqueles que se comportam ditatorialmente, falsamente, mistificando fatos que sejam qual for, pais, familiares, patrões, eles ficam bem indignados. É verdade, mas eles têm, em contrapartida, eles são muito compassivos também. Eles amam animais e qualquer forma de vida. Têm muitos medos, como o medo da morte e a perda dos seres amados. Sentem-se sempre muito saudosos e sofrem, de fato, da síndrome do estrangeiro, porque eles vieram de outros ordens para cá. Se experimentam muito cedo a decepção ou falha, podem desistir e desenvolver um bloqueio permanente. Um problema sério quando se trata de criança índigo é o diagnóstico errado habitual dado aos índigos, catalogados como portadores de transtorno de déficit de atenção ou de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E com isso, dá-se medicação a elas, sedando toda a sua imensa potencialidade. Verdade. Então é que a gente fique bem ligado, tente aprender a lidar com essas crianças, né? Essas crianças, pessoal, estão aqui para nos ajudar na transformação do mundo. Portanto, nós precisamos aprender com elas, principalmente escutando-as, observando-as. As crianças índigo chegaram aqui para nos dar um novo entendimento. São verdadeiros presentes para os pais e para o planeta, porque eles trazem novas ideias, novos ideais e o fraternismo, que é sempre constante. Quando honramos esses pequeninos como presentes, nós vemos a sabedoria divina que eles trazem para ajudar a crescer a vibração do nosso planeta. O passo mais importante para entender e se comunicar com essas crianças é mudar a nossa forma de pensar a respeito delas, derrubando assim os nossos paradigmas. Então vamos honrar essas consciências como presentes, ao invés de pensar que elas são problemas. Assim abriremos as portas para receber a grande sabedoria que elas trazem. E os mesmos honrarão essa intenção e abrirão um caminho para o entendimento que vai abrir completamente, entendeu? Então vamos recebê-las e fornecer o nosso melhor. Porque essas consciências, elas são portadoras de conhecimentos que vão reformular todos os conceitos humanos e nos levarão a uma nova espiral evolutiva. E este mundo não será mais dos espertos, e sim dos despertos. Isso mesmo. E o propósito da evolução da raça humana como um todo, e a principal meta dessas consciências índigo-cristal, é nos ajudar, de fato, a redescobrir o sentido de unidade comum. E assim, usarmos esse conhecimento para nos relacionar com outras forças universais, aprendendo as igualdades, diferenças e vivendo de forma fraterna e cósmica. Fazendo de cada existência ou de cada série existencial uma viagem no autoconhecimento e na experimentação lúcida e redentora para a evolução das nossas almas. Pois é, porque afinal nós somos todos do mesmo grupo karma. E karma não é uma palavra negativa, vamos deixar bem claro. Karma significa ação em hindu. Então, nós somos do mesmo grupo de ação aqui na Terra. E esse grupo tem que fazer reinar o império da luz e do entendimento entre todas as manifestações e formas de vida na Terra. E sabe por quê, pessoal? Porque nós, enquanto humanos, nós somos fótons materializados. E nós viemos na luz, nós estamos na luz e nós somos luz. Então, esse despertar consciencial que eles vêm agregar para nós, simplesmente é maravilhoso. É esse boom realmente consciencial que essa geração está trazendo para modificar toda essa vibração planetária. E muitos deles vão continuar no anonimato, mas vão estar fazendo no seu dia a dia o seu máximo melhor possível. E o mais interessante é que a convivência com eles, intrínseca e os reconhecendo de fato, vocês terão paz. Vocês vão ter uma convivência pacífica, cheia de coisas boas. A gente vê nos livros que falam que eles são curadores do meio.
mas de um meio coletivo, não só para sua família. Então, não sejam pessoas egoístas, deixem eles serem criados para o mundo, porque eles vieram por um papel coletivo. É isso aí, muito bem dito, viu, Kátia? Bem falado isso. Eu queria agradecer, então, ao pessoal da Rádio Excel, né, por mais essa oportunidade, a nossos ouvintes aí da Rádio Excel. E terça-feira que vem, gente, é carnaval. Eu e Kátia Gaia vamos descansar, né, Kátia Gaia? Vamos sim. Vamos descansar, mas desejamos para quem curte o carnaval um ótimo carnaval, um ótimo feriado, né? E na próxima terça-feira nós estaremos com mais um Rasgando o Verbo, certo, Kátia Gaia? Cuidem-se, tenham muitos cuidados, consciência neste momento. E para vocês que desejam conhecer os nossos outros vídeos, os outros programas, acompanhar o acervo que temos, você pode ter acesso através do nosso site, que é o www.programenigmas.com.br. Lá você vai clicar no seu vídeo e automaticamente irá para o nosso canal do YouTube, Cron TV. Então fique à vontade, entre em contato conosco através dos Facebooks que temos, tanto pessoal quanto do programa Enigmas, e teremos o maior prazer em estar contigo e também manter contato. Muito obrigado, então, Kátia Gaia. Até o próximo Rasgando o Verbo, depois do Carnaval. Ótimo feriado, pessoal. Gratidão, pessoal. Gratidão, Kátia Gaia. Gratidão, Cris. Tchau, Gratidão, cara. Tchau. Acabamos de apresentar Enigmas Rasgando o Verbo.